No artigo 12, a gente tem como sanção a advertência, que é usado em pouquíssimas situações. Temos a multa pecuniária, que pode alcançar valores bastante representativos. Temos a inabilitação e temos a cassação de autorização para funcionar. Tá? Mas na frente, quando eu mostrar as estatísticas, eu falo um pouquinho mais dessas sanções. Bom, vamos se focar na comunicação, nas comunicações que eu digo que é a matéria-prima principal do trabalho que o COAF desenvolve. Nós temos 3 tipos de comunicação. Nós temos a comunicação de operação suspeita, que foi essa que eu explorei mais. A comunicação de operação suspeita, ela é a principal matéria-prima do COAF, porque a comunicação de operação suspeita, ela já vem uma avaliação de quem teve contato com o cliente. Então, isso é a partir daqui que o COAF consegue desenvolver seus melhores trabalhos. Temos um outro tipo de comunicação, que são as comunicações de operação espécie. Cada legislação, cada norma trata isso de uma forma diferente. Por exemplo, a do Banco Central, o limite para a comunicação automática de operação espécie é 50 mil. Setor de factory, idem. Mas tem outros setores que têm outros valores das comunicações em espécie obrigatórias. Na primeira, a comunicação de operação suspeita, a empresa ela precisa encaminhar na comunicação o produto da sua avaliação. Ela vai avaliar o cliente, o tipo de operação que o cliente está realizando, e esse conjunto dessa análise é que é reportado para o COAF. Comunicação de operação espécie não tem análise. Ocorreu o fato, comunica automaticamente. E temos um terceiro tipo de comunicação, que são a comunicação de não ocorrência. Passado um ano calendário, se não se constatou nenhuma operação suspeita ou em espécie, a empresa tem que mandar uma comunicação para o COAF dizendo: não vi nada que deveria ter sido comunicado. Isso aqui é uma forma de comprometer, porque a comunicação feita para o COAF é em nome do administrador. É uma forma de comprometer o administrador. Quando ele manda uma comunicação de concorrência, saibam, vocês estão dizendo: o meu sistema implantado funcionou e eu não vi nada que deveria gerar comunicação para o COAF. Tá? Então, é muito séria essa comunicação de não ocorrência, e muitas vezes a gente vê que as pessoas estão fazendo de qualquer jeito. Novamente, a comunicação de não ocorrência ela somente é devida se, num ano inteiro anterior, você não constatou uma sequer operação com característica suspeita ou não houve qualquer operação com implementação espécie. Então, isso aqui não é para ser feito de qualquer jeito também não, tá? Esse aqui são os setores obrigados, são os reguladores. Então, a gente vê Banco Central, SUSEP, CVM, não é mais Previc, hoje é SPREV, né? ANS, PF, a Polícia Federal, que regulamenta o transporte de valores. E, por fim, vou abreviar, temos o COAF, e o COAF regulamenta esses 5 setores. Tá? Além disso, temos outros setores que estão alcançados pelo artigo 9 da lei, mas que ainda não tem uma norma. Esses setores aqui, eles têm regulador já identificado, por exemplo, registros públicos. O regulador seria o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o CNJ ainda não emitiu a norma. Então, são setores que têm um órgão identificado como regulador, mas a norma ainda não foi emitida. Características do COAF. O COAF é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, já mencionei, regula e supervisiona setores que não possuem órgão regulador próprio, também já mencionei. É administrativo, o COAF lida com informações, o COAF não faz investigação. E no mundo afora, existem outras unidades de inteligência financeira que são policiais, eles fazem investigação. No modelo do Brasil, o COAF não faz investigação. O principal insumo da produção de informações são as comunicações de setores obrigados, já comentei. O COAF, ele produz relatório de inteligência financeira, que é a peça que é levada às autoridades que vão fazer as suas investigações. O COAF usa a abordagem com base no risco em todos os seus processos. E o COAF se compõe por equipe de multidisciplinar. Então, tem gente do Banco Central, como eu no COAF, tem gente da Polícia Federal no COAF, tem gente da Receita Federal no COAF, tem gente que é auditor, tem gente que é do Tesouro. Então, o COAF, o quadro do COAF se forma com representantes de vários órgãos. Como é que o COAF funciona? Os setores obrigados encaminham comunicações ao COAF,
E o COAF recebe denúncias também, tá? O COAF se comunica com a unidade de inteligência financeira de outros países, recebe, analisa e dissemina para as autoridades competentes. O COAF recebe comunicações de operações em espécie e as comunicações de operação suspeita e denúncias. Produz um relatório de inteligência financeira que dissemina para as autoridades competentes. Isso aqui, acho que ninguém vai conseguir enxergar, né? Mas isso aqui está disponível na página do COAF. São os números das comunicações recebidas até dezembro de 2018. Eu vou só destacar aqui do setor de factoring. Foram 153.377 comunicações desde sempre, tá? No total, você vê, só o setor Banco Central, até hoje, foram 11.320.000 comunicações. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia das estatísticas. Quem quiser olhar esses números com mais detalhe, essa informação está disponível na página do COAF, na internet. Isso aqui é uma estatística das quantidades de relatórios de inteligência financeira encaminhadas pelo COAF às autoridades competentes, tá? No ano de 2018, foram 7.345 relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF a partir das comunicações recebidas e encaminhadas às autoridades competentes. E nós temos aqui a quantidade de comunicações e de pessoas relacionadas em cada relatório, em todos os relatórios de inteligência financeira que foram produzidos, tá? Então, esse azulzinho aqui é a quantidade de comunicações e o azul mais escuro, a quantidade de envolvidos. Então, nós temos, no primeiro, mais de 330.000 comunicações que passaram a compor os relatórios de inteligência financeira no ano de 2018, envolvendo mais de 370.000 pessoas, tá? Isso aqui é o produto do trabalho do COAF. É a partir disso aqui que Polícia Federal, outras polícias e Ministério Público vão desenvolver suas investigações basicamente para produzir o resultado que a gente adora ver na TV, as operações todas que alcançam aí crime organizado, essas organizações criminosas, o combate à corrupção. A gente adora ver esse resultado, mas nós somos, digamos, soldados desse exército para produzir esses resultados. Isso aqui eu vou passar rapidamente, eu quis destacar. O GAFI já nos avaliou 3 vezes. Eu vou falar isso aqui para vocês terem consciência que a gente tem um trabalho grande a fazer para demonstrar efetividade, porque nós vamos ser avaliados futuramente. Na primeira avaliação, o Brasil passou muito bem, porque tinha lei, tinha unidade de inteligência financeira. Na segunda avaliação, também passamos muito bem. Na terceira avaliação, já tivemos alguma dificuldade, porque nós não conseguimos demonstrar efetividade em uma série de aspectos. Até então, a avaliação do GAFI de efetividade ela era subjetiva. Depois de 2012, o GAFI produziu uma metodologia de avaliação de efetividade. Então, na 4ª rodada, não vai ser suficiente a gente dizer que a gente trabalha bem. A gente vai ter que mostrar resultado. Tá? E a gente vai, lá pelo COAF, induzir vocês na busca desses resultados. A gente vai querer, até isso aqui é uma cobrança da CGU, tá? A gente precisa dar publicidade dos resultados de cada setor. Então, a gente vai precisar, para cada setor regulado, dizer quantas instituições são reguladas, quantas inspeções foram feitas, o resultado da fiscalização que foi feita, tudo isso precisa ganhar mais publicidade para a gente construir a nossa narrativa de efetividade quando de uma avaliação futura, tá? Eu trouxe aqui algumas informações do motivo porque o Brasil ainda está empacado na 3ª rodada. Eu não vou me alongar nisso em função da hora, mas a gente pode, em outras oportunidades, explorar, explicar por que o Brasil ainda não conseguiu superar a 3ª rodada de avaliação do GAFI por força de a nossa legislação de financiamento do terrorismo não ser suficiente. Mas isso a gente deixa para desenvolver melhor uma outra oportunidade em função da hora. Para a 4ª rodada, o que eu quero dizer para vocês que é importante? Tem 2 aspectos. Abordagem com base no risco e efetividade. São, digamos assim, os termos novos da 4ª rodada. Abordagem com base no risco, o que significa? A gente alocar os poucos recursos que temos naquilo que oferece menor risco. Essa abordagem com base no risco ela tem que ser desenvolvida não só pelos entes regulados,
Vocês precisariam também ter, dentro das técnicas de supervisão, de monitoramento de vocês, ter a abordagem com base no risco como referencial, e a norma do COAF já deu, desde 2012, essa norma resolução 21, ela já dá essa perspectiva para você. A supervisão precisa ser com base no risco também, tá? E a avaliação de repetitividade eu já explorei bastante. A gente precisa demonstrar no futuro para os nossos avaliadores que o que a gente faz é bom e por que é bom. E caso o Brasil venha, como está aí na terceira rodada, tendo problema para superar essa etapa, isso pode prejudicar a imagem do Brasil no panorama e no cenário global, tá? Vamos para a supervisão do COAF. Então, na supervisão do COAF, a gente regula, aí aqui nós vamos já reduzir o nosso escopo. Eu estou falando aqui apenas dos setores que são regulados pelo COAF, e não de outros setores, tá? O COAF propõe a regulação para os nossos supervisionados. Por que eu digo que o COAF propõe? Porque quem aprova a norma do COAF é o plenário do COAF, é o conselho do COAF, é uma estrutura do COAF formada por representantes de vários órgãos, Banco Central, CVM, SUSEP. É esse, entre outros, tá? É esse plenário que aprova as normas propostas pelo COAF. O COAF também, a gente também acompanha a regulamentação de outros setores, com o objetivo de harmonizar a linguagem, de tratarmos os mesmos requisitos de forma mais harmônica. E nessa área, a gente tem um trabalho enorme para fazer, inclusive de precisar revisar todas as normas atualmente vigentes do COAF, para tentar também alcançar esse novo padrão de alinhamento em termos de regulação. Tá? E dá apoio aos outros setores regulados. Então, por exemplo, o IFAM, que é um regulador de obras de arte, COFES, que é regulador do setor de imóveis, a gente presta esse apoio regulatório para que eles também consigam um grau de efetividade e também que consigam atuar ali acompanhando o passo dos outros reguladores. Tá? Na fiscalização, a gente precisa gerir o cadastro das pessoas supervisionadas. Então, já mencionei aqui a importância do cadastro. A gente precisa, no COAF, trabalhar para que esse cadastro seja um cadastro atualizado de boa qualidade, esteja realmente cadastrado no COAF quem deve ser cadastrado no COAF. A gente precisa monitorar risco de não conformidade por parte dos nossos regulados, aí segundo a abordagem com base no risco. E a gente precisa fiscalizar para que se os nossos regulados estão cumprindo o que dizem as normas. E, finalmente, caso a gente perceba que há descumprimento dessas regras, o COAF propõe esse nosso processo administrativo, conduz o processo administrativo, e quem faz o julgamento desses casos é o plenário do COAF. Também não é o conselho, é uma outra estrutura, é o plenário do COAF que julga os processos administrativos punitivos e que tem como órgão recursal o Conselho de Recurso Financeiro, o Conselho. Aqui, eu só estou dando destaque aqui para os outros setores que deveriam ter um órgão de regulação e que ainda não tem, tá? Então, vou passar mais rapidamente aqui. Então, na supervisão do COAF, a gente precisa primeiro conhecer o nosso regulado. E aqui a gente tem um desafio enorme. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Banco Central. Quem é o universo fiscalizado pelo Banco Central? O Banco Central sabe, porque ele autorizou cada instituição a funcionar. Vou dar o exemplo de vocês, Factoring. Quem é o conjunto de empresas de factoring que o COAF deve supervisionar? A gente não sabe, porque a gente não autorizou vocês a funcionar. Então, a gente depende de uma prospecção para identificar qual que é esse universo potencial. Muitos desse universo potencial não estão cadastrados no COAF. E essa pessoa supervisionada, ela aparece, de fato, do COAF na hora que ele se cadastra. Então, a gente pede ao FAC, ao sindicato, que atuem para promover esse cadastro, porque é quando a gente sabe realmente quem é nosso supervisionado. Então, o primeiro passo aqui é esse, conhecer quem é o meu supervisionado, com essa característica que eu já coloquei aqui para vocês. E aparecer para o COAF não é um problema. Eu acho que alguns dizem, não vou mexer com isso não, meu problema, o que é problema na minha vida? É o contrário. Se você aparecer para o COAF e fizer o que tem que ser feito, não vai ter problema. Se você não aparecer para o COAF, você pode ter um problema.
E se você aparecer para o COAF e não cumprir seus deveres, você pode ter também um problema. E talvez o problema com o COAF seja o menor dos seus problemas. Talvez os seus problemas, se caso essa legislação não seja cumprida, o problema mais sério da vida não seja nem o COAF que vai produzir para vocês, mas outras autoridades. Tá? A gente se baseia em abordagem com base no risco, e vocês vão ver pelas técnicas de fiscalização que a gente usa, como é que essa abordagem com base no risco foi construída. A equipe do COAF é muito restrita, então, muito dos nossos trabalhos é totalmente baseado em tecnologia, inclusive as ABECs, que foi uma das motivações desse evento, é um instrumento de fiscalização que ele é totalmente informatizado, não tem um analista do COAF analisando resposta por resposta. Nós procuramos sempre otimizar os ritos processuais por questões de proporcionalidade, de economicidade. Ninguém quer impor ao regulado um custo além do devido e nem a gente deseja criar para a administração um custo além do devido. Então, existe essa preocupação sim com a proporcionalidade, com a razoabilidade, com a economicidade em tudo que a gente faz no COAF. E, por conta disso, a gente desenvolveu ações de fiscalização escalonáveis, tá? Isso aqui eu já comentei um pouco, a gente tem um universo fiscalizar o potencial que a gente precisa prospectar. Eu tenho um cadastro das pessoas supervisionadas e eu tenho um portal. O portal é importantíssimo. Mantenham sempre contato com esse portal. Entrem no portal porque é o meu instrumento mais simples de comunicação, a gente fala de comunicação com vocês, com a internet do portal. Então, reforçando aqui, mantenham o cadastro atualizado e acessem o portal, porque por ali vocês vão ter um canal de comunicação com o COAF muito ágil e muito simplificado. Bom, esse slide a gente traz as medidas escalonáveis, tá? Nós, assim, uma das motivações aqui desse ponto foi justamente a AVEC, avaliação do regime de conformidade. Ela é um instrumento de fiscalização, assim, mais massificado e totalmente informatizado, totalmente eletrônico. A gente gera um questionário, esse questionário foi produzido em cima da norma vigente, tá? E lança para vocês. Aí, no final de 2018, nós lançamos para todas as empresas de factoring que estavam com cadastro ativo no COAF e que estavam com situação ativa na Receita Federal. Porque a gente tem muitas empresas ainda que têm cadastro ativo no COAF, mas já deram baixa na Receita Federal. Precisa baixa no COAF também, senão o COAF vai acabar importunando vocês. E a gente mandou isso aqui para quem tinha o KNAI Factoring no